irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, blog, vai também ao Facebook e Instagram, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, dê um like, compartilhe para aumentarmos a possibilidade de salvação de almas. Porque é isso que eu faço aqui, transmitindo o Evangelho da Igreja Católica Apostólica Romana. Ide por todo o mundo e evangelizai, foi o que disse Jesus Cristo. Vamos então à liturgia deste vídeo. Eu transmito a liturgia referente ao dia 21 de abril de 2024, domingo da quarta semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu simbolizo aqui, estou representando aqui. Temos o Glória, eu creio, e a quarta semana do Saltério, o ofício da Páscoa, né? Temos agora a antífona da entrada. A terra está repleta da misericórdia do Senhor. Por sua palavra os céus foram firmados, aleluia. Salmo 32, versículo 5º. Coleta, rezemos. Coloque sua intenção nesta oração. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue aonde a precedeu a fortaleza do pastor Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 8º ao 12. Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Não existe nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos. Coloque isso na sua cabeça, porque essa passagem aqui é provisória, hein, gente? Vamos ao Salmo de resposta. O Salmo responsorial é o Salmo 117 na Bíblia Vulgata, a Bíblia Latina, e 118 na de Jerusalém. Versículos 1º, 8º, 9º, 21, 23, 26, 28 CD, 29, refrão 22. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Repitamos: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço.
Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Repitamos: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Segunda leitura. Leitura da primeira epístola de São João, capítulo 3, versículos do 1º ao 2º. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o salmo, a aclamação ao Santo Evangelho. E depois, a proclamação. A aclamação é com João 10º, versículo 14. E a proclamação com o Evangelho escrito por São João, capítulo 10º, versículos do 11 ao 18. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isto que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que beleza, né? Tanto a primeira e segunda leitura quanto o Evangelho. O bom pastor deu livremente a vida por nós e manifesta sua ternura a todos que se deixam conduzir por ele. Reunidos para celebrar, nós devemos buscar o nosso refúgio em Deus, que é bom e misericordioso e nos conduz por caminhos seguros. Vamos rezar pelas vocações presbiterais e religiosas em geral, e por todas as pessoas que se dispõem a estar a serviço do reino, a serviço da igreja. Até os leigos podem estar servindo na igreja como leitor. Eu sou leitor. Pode estar servindo no terço dos homens, cantando, rezando. Eu sou tercista também. Olha, em Cristo ressuscitado, bom pastor e pedra angular, encontramos a salvação. Por meio dele, Deus demonstrou o amor com que trata cada um de nós.
Temos uma reflexão do livro Liturgia Diária, que diz o seguinte. Aí começa pela primeira leitura. Pedro se defende da acusação que lhe foi feita por curar um enfermo. Essa cura realizada em nome de Jesus é mais um testemunho da obra de Deus em Jesus ressuscitado. Pedro age seguindo o exemplo do Mestre. Muitas vezes podem sobrevir incompreensões e perseguições a quem realiza o bem em favor de outros. Na segunda leitura, graças a Jesus Cristo, somos chamados filhos e filhas de Deus. Como tais, estamos em comunhão com Jesus e com seu Pai. Essa comunhão de vida é a grande alegria que nos leva a seguir em frente no conhecimento e na vivência da mensagem do Mestre de Nazaré. No Evangelho é a continuação que vemos do discurso de Jesus, bom pastor, acentuando principalmente porque ele se denomina dessa forma, doa a vida livremente, reúne os filhos e filhas de Deus dispersos, conhece seus seguidores. Há um conhecimento mútuo entre o pastor e as ovelhas. O mercenário, ao contrário, não se preocupa com as ovelhas. João retoma a imagem do profeta Ezequiel, capítulo 34, para falar de Jesus, que se apresenta como bom e autêntico pastor de seu povo. Pois é, e bonito, né? Acho importante nós passarmos essa informação sobre o nosso bom pastor. O povo da Bíblia, no tempo de Jesus, incapaz de conhecer e seguir todos os inúmeros mandamentos da lei de Deus, era considerado ignorante e maldito pelos fariseus. Os fariseus, religiosos bem intencionados, que se orgulhavam de conhecer e observar os mínimos mandamentos, acabavam na prática sendo maus pastores, pois o sofrimento do povo parecia não dizer nada à religiosidade formalista deles, conforme o padre Paulo Basaglia. Depois de se apresentar como a porta ou a porteira, por onde as ovelhas passam e encontram liberdade e vida, Jesus se apresenta como bom pastor, não como qualquer pastor, à semelhança das lideranças de seu tempo, mas como o bom pastor. Jesus é o bom pastor, porque conhece suas ovelhas, e assim as ovelhas também o conhecem. Conhecer, na Bíblia, não é simples ação intelectual. Conhecer é conviver com o outro e compreendê-lo pela experiência. As ovelhas sabem por experiência, portanto, que o bom pastor é aquele que conduz para pastagens de vida, ao invés de prender em áridos redis de morte. Para Jesus, o povo não é ignorante, mas sabe discernir pela experiência. Jesus não apenas conhece suas ovelhas, como também dá a vida por elas. Não é pastor que está sendo pago para tomar conta das ovelhas. Diante dos perigos, ele defende e põe a própria vida em jogo por causa delas. E Jesus quer reunir as ovelhas de todos os lugares para que todos os povos sejam uma só comunidade guiada por aquele que conduz a vida, doando a vida livremente. No mundo de tantas lideranças políticas com pouco compromisso com o bem dos mais pobres e sofredores, no mundo de tantas lideranças religiosas prometendo prosperidade econômica a troco de ofertas, somos chamados a conhecer a voz daquele que é bom. Com tantos meios e informações é fácil sermos enganados. É preciso atenção constante contra os falsos pastores, líderes mercenários que só importa o dinheiro. Ouvindo a voz do bom pastor, mesmo em meio às maiores dificuldades, seremos guiados
pelo caminho certo, o caminho do discernimento, onde, como diz o Salmo, nada nos faltará para chegar à vida verdadeira. Agora temos uma reflexão também do Frei Wagner José da Rosa, do Anuário Folhinha do Sagrado Coração de Jesus. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. É assim que o bom pastor fala. Ele ama, ele cuida, ele congrega. Nesse pastor podemos confiar, podemos descansar em seu redil. Diferente do lobo e do mau pastor, que prefere que suas ovelhas estejam dispersas, divididas, que se sintam acuadas com medo, pois assim as controlam e fazem o que querem com facilidade. O bom pastor quer que suas ovelhas tenham uma vida sadia. Ter uma vida sadia é estar a salvo no seu redil, é estar bem cuidado e se sentir amado, protegido. Se aquele que você considera ser seu pastor não tem essa característica, meus irmãos e minhas irmãs, tenham cuidado, pois são lobos em peles de cordeiros. Estejamos sempre atentos para seguir a voz do bom pastor. Agora temos a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. No dia 3 de maio de 1998, o Papa João Paulo II ordenava 30 novos sacerdotes para a Diocese de Roma. Era o Domingo do Bom Pastor. Eis uma parte de sua homilia, apontando aos ordinados, ou melhor, ordinandos, o modelo do pastor Jesus. O bom pastor, esta figura bíblica, tem origem na observação e na experiência. Durante longo tempo, Israel foi um povo de pastores. E a tradição da época dos patriarcas e das gerações sucessivas encontra correspondência nos textos do Antigo Testamento. O pastor, aquele que vigia, guarda o rebanho e o conduz às pastagens férteis, tornou-se a imagem do homem que guia e está à frente de uma nação, sempre solícito por aquilo que lhe diz respeito. Assim, no Antigo Testamento é representado o pastor de Israel. Em sua pregação, Jesus liga-se a esta imagem, mas introduz um elemento inteiramente novo. O pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, versículos 11 a 18. Ele atribui esta característica ao bom pastor, distinguindo-se de quem, ao contrário, é mercenário, portanto não cuida do próprio rebanho. Antes, apresenta-se a si mesmo como o protótipo do bom pastor, capaz de dar a vida pelo seu rebanho. O Pai enviou-o ao mundo para que fosse o pastor não só de Israel, mas da humanidade inteira. É de modo especial na Eucaristia que se torna sacramentalmente presente a obra do bom pastor, o qual, depois de ter anunciado a boa nova do reino, ofereceu em sacrifício a própria vida pelas ovelhas. A Eucaristia é de fato o sacramento da morte e ressurreição do Senhor, do seu supremo ato redentor. É o sacramento em que o bom pastor torna constantemente presente o seu amor oblativo por todos os homens. Nas palavras do Papa, então, fica bem evidente o princípio de que todo pastoreio envolve uma cota de sacrifício e doação de si mesmo. Trata-se de orientar toda a vida para o bem do seu rebanho. É o caso dos pais que fazem de sua vida um permanente sacrifício pelo bem dos filhos. É o caso dos professores que vivem em função de bem ensinar os seus alunos. Ou dos médicos que arriscam a vida por seus pacientes. Ao contrário, os cônjuges que se negam ao sacrifício terão dificuldades em se manterem fiéis às promessas do matrimônio. Igualmente, não terão disposição para gerar filhos e educá-los no bem. Em cada Eucaristia, os fiéis são colocados novamente diante da vítima do Calvário, que dá a vida por seu rebanho. Inspirados neste exemplo, serão capazes de elevar adiante a sua missão e a cota de sofrimento que ela envolve necessariamente. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João, capítulo 3, versículo
16. Vamos agora aos santos do dia 21 de abril. É importante falarmos dos santos porque são exemplos, devemos imitá-los. Eles imitaram Jesus, nós devemos imitar os santos. Santo do dia 21 de abril, Santo Apolônio, mártir, faleceu em 185, ano 185. Foi cidadão romano eminente. Foi denunciado como cristão e fez ante o prefeito Perênio e o Senado de Roma uma insígnia apologia ao cristianismo. Depois confirmou com seu sangue o testemunho da fé em Cristo Jesus. Santo do dia 21 de abril, Santo Santo Anastácio, o Sinaíta. Santo Anastácio foi abade e faleceu no ano 700. Natural da Palestina, foi eleito abade do mosteiro de Monte Sinai, onde lutou contra o monofisismo e escreveu várias obras de polêmica e de exegese. Santo do dia 21 de abril, São Meurúbio, abade, faleceu em 722. Em Applecross, Inglaterra, fundou um mosteiro de missionários, de onde difundiu durante 50 anos a luz da fé ao povo dessa região. Santo do dia 21 de abril é São Conrado de Parsham-Bierdorfer, religioso, faleceu em 1891, jovem de rica família da Baviera, na Alemanha, fez-se capuchinho, exerceu durante mais de 40 anos a humilde função de porteiro do convento. São Conrado de Parsham-Bierdorfer. Santo do dia 21 de abril, São Romão Adame, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, e foi mártir também, faleceu em 1927, exerceu clandestinamente seu ministério sacerdotal, até ser descoberto e fuzilado em Nochixtlán, no México. Santo do dia 21 de abril, Beato Bartolomeu Serveri, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir, faleceu em 1466. Foi um religioso dominicano. Bartolomeu foi assassinado por hereges valdenses quando viajava para Serveri, na Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, também do hebraico essa expressão. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso Pai eterno, nosso papaizinho do céu, como dizia Jesus, Abba, ou Pai das misericórdias, como dizia São Paulo. Então o professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino nos esclarece isso em seu canal no YouTube. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, será a parousia, o juízo final. Quem crer em Jesus, for batizado e arrepender-se dos seus pecados, terá a vida eterna. O tempo para decidir é aqui na terra. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu creio que o Senhor é Deus, é o Deus da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Eu quero viver para todo sempre, na eternidade convosco, meu Jesus.